Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou o William Shoa e estou acompanhado dela. A minha taça Julius Rimet, que foi roubada, não é isso? A taça, o Brasil ama tanto a taça que levou uma só pra ele. Olha então, só. você é a minha taça que eu tomei só pra mim. Olha só, gente. Tá, anotou? Essa você não esperava, né? Não esperava. Muito obrigada, meu amor. Prazer estar aqui com você mais uma vez nesse podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes e estamos temáticos hoje. Por quê? Estamos aqui, ó, na torcida para vir o Hexa aí, meu marido. Isso aí, Brasil ontem representou, ganhou. A gente tá na expectativa, torcendo e contorcendo, não é isso? Isso aí. Para poder conquistar o Hexa. É isso. E hoje é um episódio muito importante, muito especial. Especialíssimo. Por quê, meu amor? Porque nós hoje? estamos com um casal maravilhoso, um casal que nós somos fãs, um casal que nos inspira, um casal maravilhoso, é uma família que enche o nosso coração de alegria. Eu já tô com dor na bochecha antes de começar o podcast, por quê? Porque a gente já tava aqui, a gente já tava rindo, a gente já tava contando história e são eles, gente. Simplesmente, no nosso Casamento Milionário Cast, amor, Carla Silva e William Pedro. Ai, gente! Casal espetacular, estão na área. Esse casal lindo, eles são empreendedores, são empresários, eles são fundadores da Oficina da Inteligência. Carla é um dos maiores nomes de ensino de criança, ensino infantil no Brasil, gente. E ela junto com o William, eles estão trilhando essa jornada linda sobre educação no Brasil. E pra gente é uma honra, gente. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Somos muito felizes. A honra é nossa, né? Fazer parte desse podcast aqui. Fazer parte do hall de amigos, né, de vocês, né? Nós temos orgulho de podemos falar que somos amigos. E são presentes que Deus nos dá, né? Deus, ele nos deu vocês aí para estarem junto com a gente, né? E para a gente poder, de alguma forma, contribuir e receber tudo aquilo que vocês têm também para contribuir com a nossa vida. Legal. E aí, Demais. Carlinha? Nem acredito que você tá aqui, amiga. Ai, tô muito feliz. Eu também nem acredito que eu estou aqui com vocês. Casamento Milionário Cast, gente. Eu estou muito feliz, me sinto honrada pelo convite também. Eu quero contribuir muito, porque vocês contribuem muito para a nossa vida, para o nosso crescimento também. Então, vocês são exemplo, um casal jovem, planejador, conquistador. E eu quero também, nós queremos contribuir muito para a vida de vocês e para a vida de quem está aqui assistindo a gente. Que legal, que E eu legal. quero parabenizar, né? Porque teve um golaço aqui já. A gente já começou com um golaço Placa. de placa da Mineira, porque hoje tem pão de queijo. Ah, é, gente. Hoje tem cafezinho, hoje tem café, tem pão de nessa queijo. mesa. Então fiquem à vontade. Olha Tem aí. café. Tá? Tem pãozinho de queijo pra nossa gravidinha maravilhosa. Eu dando spoiler que a gente vai conversar daqui a pouco. Então tem pãozinho de queijo aí, fiquem à vontade, porque vai ser bem uma conversa, gente. Tá bem. A gente vai bater papo aqui. E aí, amor, a gente pode começar essa conversa com aquela pergunta de sempre. Isso. Como tudo começou? Como tudo começou? Como que foi o momento ali das trocas de olhares, Conta da conquista? pra gente a história de Como é que vocês, porque o foi? Brasil quer saber, Carla. Tá todo mundo Sério? esperando Vocês esse estão casal. Todo mundo Interessante quer isso. saber. Todo mundo. Fala, amor. Conta. Começa você. Começa você. Ai, meu Deus. Minhas damas. Boa! E aí? Porque assim, cada um conta de um jeito, né? Conta. Cada um teve uma percepção da coisa. Começa você, William. Na época, Num tempo tão eu era distante. muito... Eu tinha um cabelo asa delta. Ah. Asa delta, gente. Vocês Entendeu? lembram Lembra disso? dessa Estilo militar, estilo militar. Asa delta, assim. Muito ruim. Ele era mais longo aqui em cima. Aham. Agora não tem muito cabelo, não. Mas Era na época, enrolado. ela ficou encantada pelo meu cabelo. Rapaz. Apaixonou. Ela olhou pra mim, Essa é a assim, na percepção igreja dele. e falou assim, esse garoto é fantástico. Caramba. E comentou com algumas amigas e tudo mais. Vocês eram da igreja nessa época? Eu tinha 17 anos, o William tinha também, né? Logo depois ele entrou pro quartel. E aí... Foram altos e baixos na nossa história, né? Assim, brincadeiras à parte, né? Mas assim, o E olha que cabelo dele era legal. Eu passava sempre na... Não, mas olha só, eu tenho que exaltar. É, realmente, né, Carla? Cada um tem uma história, né? Não, sabe por quê? percepção Naquela época eu não tinha completa- quase nenhuma qualidade. Que isso,
William? É sério, eu era magrinho, Mas eu não olhei pra isso. só tinha cabelo. Ai, gente. Tá vendo, né? Sinceramente. Ela apostou no futuro, eu entendeu? sempre falo pra Gente, se Karina, batesse um nessa vento, eu vida. voava. Foi um investimento, né? Como diz Foi, investimento. filha, Investimento de calma, longo daqui a prazo. pouco melhora. Mas assim, o William, ele brinca desse jeito, mas assim, algo que sempre me chamou a atenção no William foi o compromisso que ele tem, né, com Deus, né? Que legal. E isso me chamou a atenção. E a gente era muito amigo. As roupas principalmente, né? As roupas eram horrorosas, mas pulas à parte. O que tem as roupas? Depois a gente conta das roupas. Ah. E aí, com 17 anos, eu tinha 17, o William tinha feito 18, e a gente começou a namorar, né? E aí, a gente, Caramba, da adolescente. mesma igreja, adolescente. Esse ano a gente completa 18 anos de casado, né? Mas que a gente se conhece, olha, eu tô com 41 anos. E aí, façam as contas. Quanto tempo tem que a gente Que tá legal. junto, né? Que legal. Então, assim, Parabéns. foi maravilhoso começar com... Realmente, começamos juntos, né, ali. E a gente namorou e nos separamos. Sério? Acho que nem a gente sabia dessa parte. Não sabia dessa Não. parte? Não sabia. Nossa, nós nos separamos por 1 ano e 9 meses. Muito Caramba, tempo. foi real. Porque o William, ele estava um pouco inseguro, acredito eu, né? Porque a gente tinha comprado o terreno, estávamos construindo a nossa casa. E aí chegou um momento que ele disse para mim que ele não estava preparado para o casamento. E ele não estava seguro e tal. E foi, assim, muito difícil, né? Ouvir aquilo, porque a gente já estava, assim, construindo literalmente um sonho, né? Já tínhamos o terreno, né? Na época eu era militar, estava no exército, já era cabo. E aí tinha juntado um dinheiro. A gente tinha comprado um terreno, já tínhamos construído o alicerce da casa, né? E já estávamos naquela coisa de casar e tal. Só que chegou um momento que, não sei, eu fiquei inseguro com aquilo ali tudo, né? Enfim. Eu acho que o homem passa por esse Aconteceu processo. comigo também, tá? É. A gente não se separou, A gente separou. mas a gente chegou até essa conversa. É. E a gente separou e foi um momento bem difícil, né? A gente já tinha junto uns 5 anos. Caraca. É. E aí foi difícil para todo mundo, pra gente e pras Pra nossas família. famílias, né? Porque a gente morava próximo, então quando se encontrava e tal, meu pai ficou com muita raiva dele. E assim, depois foi muito interessante, porque quando o tempo foi passando, chegou um dia que meu pai falou assim para mim: eu gosto daquele menino, eu encontrei com ele ali, não sei o quê. Eu falei: pai, não gosto dele não, olha o que ele fez. Porque eu não quero ver ele na minha frente, né? Mas assim, eu não juntei raiva, né? Porque Deus foi trabalhando no meu coração, no nosso coração. Eu acho que aquele momento que a gente ficou separado foi um momento de grande crescimento na nossa vida. Ele teve as experiências dele, eu tive as minhas, e a gente pôde entender o que nós queríamos realmente, né? Legal. Na verdade, eu não queria que fosse o William, o meu marido, né? Eu pedia a Deus um marido, eu não queria mais namorar, né? Eu queria um marido. E o meu propósito com Deus era: eu quero um marido, eu não quero um namorado, eu não quero nada disso. Tipo, eu já passei por isso, eu não quero de novo. Eu quero que alguém me proponha casamento. Só que essa oração eu fiz para Deus no meu silêncio. E aí passou o tempo, né? E o William, quando ele voltou para falar comigo, ele falou: Carla, eu quero te pedir em casamento, eu não quero namorar, eu quero casar. Que legal. Quando ele falou isso, eu falei: cara, Deus falou com ele, mas eu não tava nem pedindo para Deus falar com ele. Caraca. Não foi isso, William? Foi. E foi legal, assim, foi interessante, por quê? Porque a gente sempre fala de atitude, né? A atitude, ela faz a diferença na nossa vida. E, partindo dessa atitude, eu lembro que, na época, eu já tinha pedido baixa do Exército. Porque eu pedi baixa do Exército e fui montar um curso de desenho. De desenho. Que, inclusive, ele desenha muito. Muito. Aí fui montar um curso de desenho. Artista. Muito. E aí montei o curso de desenho, né? Foi bem legal, porque a gente passei 1 ano trabalhando nesse curso de desenho. Dava aula, administrava ali, enfim. E o que acontece? No final desse 1 ano, e a gente ficou separado, né? Nesse tempo do curso de desenho, eu pedi baixa do... A gente separou antes de eu pedir baixa, não foi? A gente separou antes de você pedir baixa. Isso. E aí eu pedi baixa do quartel, montei o curso de desenho, comecei a trabalhar, e ela trabalhando lá
na escola. E aí, depois desse ano, o curso de desenho ele deu muito certo. Nós conseguimos colocar mais de 100 alunos Caramba. em um ano. Então, só que no final, eu vendi o curso de desenho com meu sócio, que a gente estava brigando, né, discutindo a respeito de tantas coisas, né, enfim. E aí eu estava desempregado. Ou seja, eu não estava mais no quartel. Eu tinha vendido o curso de desenho. Ele estava me pagando em prestação, inclusive. Estava me pagando na época R$600 por mês, né? Parcelas de R$600 por mês. Isso em 2004. E foi nesse momento que a gente voltou. Caraca. E aquele terreno, aquele alicerce que a gente tinha comprado, né? Naquela época, eu dei o terreno. Ele ofertou. Ofertei. Ah, você ofertou. Então eu ofertei o terreno. Por quê? Porque ele já tinha um significado e para mim não fazia mais sentido, né? E aí, nesse momento que a gente voltou, que eu fiz essa proposta para Carla, né? Que a gente voltou, era fevereiro. E foi depois do congresso de carnaval na igreja. E eu tava desempregado, recebia aqueles R$600 por mês, que não era muita coisa. Ela recebia um salário dela que... Não sei quanto que era que você recebia, né? Não, você não estava na coordenação ainda não. Depois que você foi promovido. A gente já tinha voltado quando você foi promovido. Salário de professor. Era o salário de professor, grande, né? Então era bem pequeno, assim. Era um salário pequeno dela, mais aquele valor que eu recebia. E eu falei assim, cara, gente... E aí pedi ela em casamento, sem ter nada, né? A gente não tinha casa, a gente não tinha salário, não tinha nada. Você foi até ela? Você marcou? Como é que foi? Você... Foi saindo da igreja, né? Porque assim, ele ficou me rondando, né? Eu ia levar ela em casa, tudo né? Porque era perigoso, assim, sair da igreja tarde. Aí ele ligou pra mim. Ai, tô ligando pra te desejar um feliz ano novo. Aí eu, ai, que saco, tem que ficar ouvindo isso, né? Aí ele, com uma conversinha do tipo... poxa, eu não consigo encontrar ninguém como você. Aí eu, claro, eu sou única. Eu meti essa, falei pra ele. Se eu não me valorizou, como é que eu agora... Vai ficar procurando alguém como eu? Né? Eu tô aqui, né? Caramba. Escassez, prova social. Isso aí. Eu nem sabia de gatilho mental ainda. E aí, ele começou a se aproximar. E aí, a gente foi sendo amigo, né? E aí, na volta da igreja, ele passava pela minha rua para me deixar e tal. A gente vinha com os amigos, iam ficando em casa. E ele me deixava em casa. Então, foi nessa coisa de sair da igreja e me deixar em casa que ele falou comigo. E aí eu pedi com ela, né? Nós entramos num acordo, aí eu tive que falar com o pai dela, tive que encarar a fera, né? E falei com o pai dela. E aí nós marcamos a data do casamento. Sem ter nada, né? Então... foi 9 meses. 9 meses nós nos casamos. Tudo aconteceu. Olha então, em 9 meses, a gente construiu a casa, a gente mobiliou a casa, a gente teve festa de casamento que era impossível de acontecer, lua de mel. Passeio. E tudo aconteceu por causa de uma atitude, né? A gente marcou a data. E foi legal porque a gente via que Deus estava se movendo, né? A gente pensava em algumas coisas assim e elas aconteciam. Eu acredito muito nisso. Elas aconteciam. Até aprender a fazer a obra, eu aprendi. Né? Porque a gente tinha dinheiro para comprar, ou comprava um material, que não era tanto material assim de construção, mas não tinha como pagar o pedreiro. Então, eu orei na época, né? Eu falei, cara, o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, né? Então, me ensina a ser pedreiro também. Então, aprendi a fazer a obra. Meu sogro, ele também já estava velhinho, né? Não tinha como... Tava velhinho. Tá com 60 e poucos anos, né? Não, 60 não, quase 70 anos. Não, teu pai tinha. 60 e poucos anos. E aí, o que acontece? Ele me ensinava, assim, os fundamentos, né? Como fazer iniciar uma parede, né? Como usar o plumo, como fazer aquelas coisas. E ele tinha uma casa lá em Araruama que ele viajava para lá. Alguns finais de semana ele ia para lá. Então, teve um final de semana que ele foi, né? Quando ele voltou, as paredes já estavam todas pela metade da casa que eu já tinha feito. E ele ia, pegava o plumo, assim, colocava assim, tava tudo certinho. Ele falou, caramba, certinho. E aí, foi nisso, né? Aprendi a levantar as paredes, embolsar a casa, emassar, pintar, colocar janela, colocar piso. Tudo. Caramba. E aí, no final, eu lembro que meu sogro até perguntou assim, poxa, depois que a casa tava pronta, né? Cara... dá pra gente pegar umas obrinhas aí. Eu falei, não dá não. Ele ia ficar só coordenando ali, né? Isso. Ele viu o Mas potencial. assim,
porque Deus, ele age na nossa atitude. Sim, eu acredito muito nisso. E tem gente assim, a gente vê alguns casais, às vezes, que pode até estar assistindo um podcast agora, que, cara, você já tá namorando aí há 5, 6, 10 anos de namoro e você nunca tomou a atitude de marcar a data do casamento. E as coisas não acontecem. Quando você tomar a atitude e falar assim, cara, vamos marcar uma data, né? A gente tem um casal que trabalha com a gente, que eles já marcaram a data do casamento. E como as Daqui a coisas vão 3 anos, daqui a acontecendo, 2 né? anos. Cara, mas já tem uma data marcada. É um não alvo, precisa ser né? daqui a 9 meses, igual nós fizemos, né? Estando desempregado, você pode planejar. Mas se você não marcar essa data e não tornar ela pública, as coisas ficam mais difíceis de acontecer, porque você não sabe se você tá chegando, você não sabe para onde você tá indo. Você não se compromete Você não se 100%. decidiu. Exatamente. Quando a data tá marcada, as nossas escolhas vão ser outras. Sim. Se a gente vai gastar um dinheiro com algo que não precisa, cara, eu tô com esse objetivo de casar, Sim. né? Eu vou gastar um dinheiro aqui com algo que, cara, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero casar a tal data. Então, assim, isso foi fundamental pra gente, né? Marcar a data e agir com base naquilo ali e fazer acontecer, né? E ter fé na provisão, né? Uhum. Porque, como o William falou, tinha coisa que a gente pensava e Deus trazia. Olha só. Eu pensei de manhã, acordei, poxa, sempre que a gente sai da igreja, a gente faz um misto quente lá na casa do William, né? Era o nosso lanche, a gente não lanchava na rua, né? A gente ia lá pra casa do William para fazer um misto quente. Poxa, eu queria tanto uma sanduicheira de manhã. Acordei com esse pensamento. No meio do dia, a minha cunhada chega lá e fala, Carla, aqui que eu trouxe pra você de presente de casamento, uma sanduicheira. Que legal isso. Caramba. Então, assim, isso era o mínimo, né? Então, Legal. todos os detalhes que a gente pensava, acontecia. Deus providenciava. Então, a gente começou a perceber que a nossa volta era um plano de Deus. E nós estávamos muito mais maduros para encararmos aquilo, né? Então, se nada disso tivesse acontecido como aconteceu, eu fico pensando, a gente não poderia estar junto, a gente não poderia ter construído uma história, porque estávamos muito imaturos, né? Uhum. Então, foi preciso passar por esse início para fortalecer o que vem depois, Sim. né? Eu estava até lendo em Eclesiastes que fala que o final é melhor do que o começo, né? Então, assim, a gente ainda tem uma estrada pela frente, o começo não foi fácil e a gente está caminhando, né? Então, é maravilhoso Que poder lindo isso. experimentar isso. Que lindo. Eu acredito muito nisso, sobre quando a gente toma a decisão, o quanto os céus se abrem mesmo, Aham. né, amor? A gente conversa muito sobre isso. E aí, vocês casaram. Tô indo na linha do tempo, gente, Sim. porque eu amo a história deles. Aham. E aí, você, desde quando vocês namoravam, você já era professora? Como que era? Então, eu me formei com 17 anos de idade. Caramba. Né? Então, na época que eu conheci o William, eu terminei o ensino médio e a gente se conheceu. E aí, depois disso, né, depois que a gente casou e tudo mais, eu já estava trabalhando numa escola. Então, eu já estava aí, quando a gente se casou, com 24 anos, né? 24 anos. Então, quer dizer, eu já estava com experiência na escola e tudo mais. Eu estava entrando para a coordenação pedagógica da escola, muito nova, mas eu estava lá assumindo um compromisso, né? E, enfim, aí a gente foi trabalhando junto. Aliás, trabalhando junto não, a gente trabalhava separado, né? O William desenvolvendo o trabalho dele e eu desenvolvendo o meu trabalho, né? E as coisas foram acontecendo. Em 2007, a Karina nasceu, a nossa primeira filha, né? Que hoje tem 15 anos. E aí, nisso, eu saí. Quando ela nasceu, eu saí da coordenação pedagógica porque eu queria me dedicar a ela. Porque na minha cabeça não fazia sentido ver muitas crianças passando pela ausência dos pais e tendo que trabalhar muito e deixar a Karina em casa. Não. Então, eu disse, eu quero voltar para a sala de aula para trabalhar menos, ter uma redução de carga horária e dar atenção para a Karina, quando ela nasceu, né? E assim fiquei 3 anos longe da coordenação pedagógica e voltei para a sala de aula. E aí, nesse tempo, o William estava levando o trabalho dele, né? Nessa época você trabalhava com o quê, amor? Na época da Karina. Na época da Karina... Você Então, tinha... eu comecei a fazer a faculdade com esse dinheiro ainda do curso de desenho. Isso. Né? Então, esse dinheiro rendeu. E é engraçado que foi uma multiplicação que aconteceu também na minha vida, esse curso de desenho. Porque quando eu saí do quartel, quando eu pedi baixa do quartel, que você foi ex-militar, então... mas você ainda era concursado, né?
E eu lá não era, né? Entrei para servir normal, fui a cabo, enfim. Só que quando você sai do quartel, você não tem fundo de garantia, não tem auxílio de desemprego, não tem nada. O que eu ganhei foi um salário bruto para cada ano trabalhado. E o ano de recruta não contava. Não conta. Então, assim, eu recebi naquela época, em 2004, não, 2003 que eu pedi baixa, eu recebi R$3.000. Caramba. Então, o que aconteceu? Meu salário de cabo era R$900. Era. Recebi R$3.000 de salário. E aí eu investi esse dinheiro na abertura do curso de desenho. Investi os R$3.000. Peguei os R$3.000, dei pro meu sócio. Falei assim, cara, eu tenho aqui. Ele colocou mais um dinheiro e a gente alugou uma sala lá no centro de Santa Cruz e fizemos o curso de desenho. Fiquei trabalhando ali durante 1 ano e dava aula de manhã até de noite. Só que quando eu saí, o curso de desenho tá com 100 alunos. Caramba, 100 alunos. 100 alunos. E aí eu vendi o curso de desenho. Na época eu vendi o curso de desenho por R$20.000. Caramba. Só que, assim, então, Parcelas. em um Parcelas. ano, né, eu consegui multiplicar 3.000, Pra 20. fazer 3.000 se tornar 20. E eu ainda estava recebendo salário ali, né? Durante aquele período que eu trabalhei ali, eu ainda recebi o salário. Então, na verdade, foi mais de 20, né? Porque os Exatamente. 3.000, eles me sustentaram ali durante aquele ano e depois continuaram me sustentando, porque dividimos aqueles 20.000 em parcelas de R$600. Então, com essas parcelas de R$600, eu construí a casa, que nós construímos em cima da casa da minha sogra, e eu iniciei a faculdade com aqueles R$600. Dei entrada na faculdade, comecei a fazer a faculdade de publicidade, que era lá no centro da cidade, e eu tinha dinheiro para pagar um semestre da faculdade, né, amor? Era. Tinha dinheiro para pagar um semestre. Então eu falei assim, eu vou fazer o semestre. Aí iniciei, naquele semestre eu tinha 6 meses para arrumar um estágio, um trabalho, alguma coisa. E aí arrumei um estágio para trabalhar na revista Seleções, como estagiário. E aí foi lá na revista Seleções que eu comecei a me interessar pelas vendas. Interessante, Isso aí. né? E aí acabou aquela última parcela, só que eu tava recebendo já o salário do estágio, Olha que era só. também R$600, né, mano? Era, os R$600 Então, acompanhavam. os R$600 ele me acompanhava. Os R$600 Tudo ele era passou a me 600 acompanhar. reais, agora Eu falei, não sei cara, por tem quê. que romper esse ciclo de R$600. Tem que romper esse E aí, foi nesse momento que eu comecei... Gente, rompeu com tudo. E aí, eu comecei a me interessar pelas vendas, né? Então, aí eu comecei a... Caraca, eu ficava 6 horas lá no telemarketing da revista Seleções. Saque, né? No saque. E, pô, só que a gente tinha uma oportunidade, que era, você atende, resolve o problema da pessoa e você pode oferecer um produto pra ela. Eles te davam, assim, 3 opções pra você oferecer pra pessoa. E a pessoa que ficou comigo de carrapato, quem já trabalhou em telemarketing sabe, que você, quando vai começar, você fica de carrapato. Ou seja, uma pessoa tá atendendo e você tá ali ouvindo. A pessoa não gostava de vender. E a pessoa oferecia uma vez pra pessoa ali e falou, não, mas tá bom, deixa pra próxima oportunidade. Eu falei, não tem sentido falar pra pessoa deixa pra próxima oportunidade se eu nunca mais vou atender esse cliente. A probabilidade de eu atender o mesmo cliente do saque, ligar pra mim pra deixar para o próximo... Eu falei, cara, tem que insistir. E essa foi a primeira sacada que eu tive no telemarketing. Eu tenho que insistir. Se eu não insistir, eu não vendo. E aí, de tudo que eu aprendi nas vendas é esse. Tem que insistir. Porque nem sempre a pessoa entende que aquela solução é para ela. Nem sempre ela entende que aquilo ali vai resolver o problema dela. E aí, partindo disso, me interessei pelas vendas. Comprei o livro A Bíblia das Vendas e me dei muito bem assim nas vendas ali. Mas tudo nasceu daquela multiplicação. Então eu vejo que foi multiplicação. Foi. O curso de desenho foi multiplicação. Foi a oportunidade de eu pegar aqueles R$3.000, investir, trabalhar ali, né? Daqueles 3.000 veio uma casa, daqueles 3.000 veio a faculdade, veio um estágio e eu aprendi a habilidade de vendas e é o que me sustenta até hoje. Que são as legal. vendas, Que legal. né? Então foi bem legal, né? E nessa época que ele entrou pra faculdade, foi ganhar os R$600 lá, eu fui promovida na escola. Então, Ela ganhava muito mais que eu na escola. eu ganhava R$3.000 na escola. Olha só que legal. E isso é lindo ver na história de vocês, que vocês estão juntos até hoje, vocês constroem tudo. Só abrindo um parênteses aqui no que a Carla tá falando. Fala da porque- tua oração também. Falo. Tem casais que têm um problema seríssimo, porque estão na jornada de construção, estão construindo a vida, mas o marido ganha menos.
Isso é um problema gigantesco no E casamento. pra gente nunca foi um Nunca problema. foi, né? Olha só. Porque a gente sempre entendeu que o dinheiro era nosso, né? A gente sempre. Olha que legal. É Isso, dar né, amor? dízimo junto, decidir a oferta. Sempre que tinha coisa na igreja. Vamos fazer uma oferta de construção. A gente orava. Qual é a oferta que está no teu coração? E Deus sempre colocava o mesmo número pra gente. Aí a gente ia lá Que e legal. fazia. Então era sempre foi com muito acordo, né? Mas teve uma época muito interessante que o William não lembra. Não sei se ele lembra. Você lembra dessa oração que eu fiz? Não, né? sei, meu amor. Porque eu contei isso pra ele depois e eu não lembro desse dia. Mas eu cheguei em casa, o William... Aí, porque assim, ele ficou lá nas seleções e tal. Depois ele saiu, ele foi demitido das seleções. E, Eu saí, né, na verdade. saiu, né? Na verdade, Eu ele pedi saiu. pra ser demitido, eles não me mandaram. Dá outro podcast. É outro podcast, essa parte aí. E aí, ele saiu das seleções e a escola que eu trabalhava contratou o William para um serviço de marketing. E ele ganhava R$600. Na escola era R$600. Não, realmente foi um ciclo de Gente, 600 reais. É. Foi um ciclo de R$600. E assim, eu esqueci dessa Aí parte da ele escola. foi, na época eu tava na coordenação, 3.000, e o William, R$600 de Mas eu novo. fazia vários outros trabalhos também, né? Fazia. Na verdade, ele não ali na ganhava escola, só R$600. eu ganhava R$600 ali, mas tinha outras coisas. Isso. Porque eu não era funcionário da escola integral. Não era, ele prestava Eu trabalhava, prestava por exemplo, serviço. nessa época eu tava trabalhando também na Wizard. E ele fazia, ele não ficava parado, nunca ficou parado, né? O William nunca ficou desempregado, sem ocupação, nada disso, né? Ele Só sempre... agora, assim. Aí o que acontece? Nossa, sem ocupação dormindo 3 horas da manhã. Mas Vou dormir vamos 3 lá. horas da A gente manhã. vai chegar nessa linha do tempo, vocês vão entender. Aí o que acontece? Mas agora não é trabalho, né, amor? Agora não. É missão. Aí o que acontece? Eu tava lá ganhando R$3.000 na coordenação, né? E aí teve um dia que eu cheguei em casa, o William tava deitado no sofá, né? E revoltado, né? Com uma cara de choro e tudo mais. Eu perguntei o que aconteceu. Aí ele não queria falar, e de repente ele soltou assim: eu não sou capaz de sustentar minha própria casa. Aí, quando ele falou aquilo me doeu tanto. Eu falei, mas por que você tá falando isso? A gente nunca falou sobre isso. Que história é essa? E eu fiquei assim, cara, eu não tô ganhando esse dinheiro pra mim, né? Isso é nosso e tudo mais. Eu não sei o que... Ele devia estar muito louco pra falar uma coisa dessa, porque a gente nunca teve esse problema. E esse episódio, cara, eu não sei, não tá na minha mente. Não tá na mente dele, mas me marcou. É algo que não tá na minha mente. Eu não consigo lembrar disso, entendeu? Mas foi um propósito. Por que foi um propósito? Porque depois daquele dia, eu fui orar e chorei e falei, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero ocupar um lugar que o meu esposo se sinta inferior a mim. Eu não quero isso. Eu não tô aqui para isso. Então, muda a história. Muda a história. Eu quero passar a ganhar menos que ele. Olha só. Eu fiz essa oração. Aí... A gente faz umas orações assim, né? Daqui a pouco... E eu sei que era Deus também tratando na nossa vida de alguma forma, porque a gente passou por vários momentos de tratamento, nós e Deus, que nossos familiares nem sabem que a gente passou, Porque Deus falava, é isso que eu quero ensinar para vocês. E a gente isso submete ao aprendizado que Deus traz pra gente, né? E aí, quando foi... Eu fiz essa oração, passou um tempo, aí a gente... teve várias coisas que acontecem aí nesse meio. Mas, enfim, eu fiquei doente emocionalmente. Eu tive síndrome de burnout. Você que é professor, né, sabe muito bem o que é isso, porque professor tem muito professor que tem essa síndrome, né? Verdade. É uma demanda emocional, estressante. Então, eu sempre levei muito a sério o que eu fazia. E lá na escola estava sendo muito estressante ocupar o cargo da coordenação, porque eu queria as coisas muito bem feitas. Eu exigia muito de mim, né? E queria que a coisa também rodasse assim. Só que eu comecei a perceber que a direção da escola estava começando a deixar muito a desejar aquilo que para a escola sempre foi muito importante, né? Então a escola tinha um slogan, eu levava aquilo muito a sério. E para mim tudo que eu faço nunca foi um trabalho. Sempre eu colocava ali o chamado que eu tenho da minha vida, que é transformar vidas. Isso sempre teve muito, muito presente na minha vida, né? E aí eu adoeci e fiquei afastada 2 anos e meio da escola. Caramba.
né, na psiquiatria, né, Caramba. tomando antidepressivo, fazendo psicoterapia. 2 anos e meio. Nesse período que eu me afastei da escola, ele foi para um emprego de gerente de curso de línguas, né? Para Essa ganhar mandarim. eu quanto? gosto. Para ganhar quanto? Sei 3 lá. mil reais. 3 mil reais. 3 mil reais. Rompeu. Rompeu. E aí eu Era tava ganhando... 2.800, na verdade. Eu tava... mas tava lá 3 mil Não, reais. mas dava mais, né? É, Com dava comissão. mais. Não era até. 600. Não era assim. Não era 600. Rompeu. Aí o que acontece? Depois que vieram as comissões e tudo mais. E aí eu tava de licença. E quando a gente tá de licença, o que a gente faz? Ganha menos, né? Ganha menos e tudo mais, salário reduz. E assim foi. E esses 2 anos e meio, eu passei ali me fortalecendo, me descobrindo emocionalmente. Fui fazer minha formação em psicopedagogia, né? Que foi uma outra bênção, que eu ganhei essa formação, né? Essa pós-graduação. Pela atitude também. Pela atitude também, Isso porque... aí a gente frisa muito essa Isso é questão uma- da atitude. Eu falo assim, se a gente não fizer nada, nada acontece. É. Porque nada cai do céu. As coisas não acontecem se a gente não agir, se a gente não, É verdade. não der o primeiro passo. E foi uma atitude minha agora de quê? De desejar fazer, né? Mas não tinha pós-graduação de psicopedagogia que abrisse turma aqui no Rio naquela época. Era assim, eu me inscrevia, daqui a pouco eu recebi uma mensagem, não abriu turma, não abriu Não turma. não Não tinha um tinha número a mínimo. quantidade. E aí eu fui procurar uma em São Paulo. E eu falei, cara, eu vou fazer assim, uma vez por mês, no final de semana. Eu vou, pego o ônibus aqui e vou, porque isso nunca foi limite para mim. Eu quero fazer. E em contato com o pessoal de São Paulo, eles disseram, não, nós vamos abrir um polo, podemos abrir um polo. Temos um polo aí no Rio, por que você não ajuda a abrir uma turma de psicopedagogia? Conversa com a gestora daí, a gente conversou, e eu coloquei 30 alunos nessa turma. Caramba. E eu falei, agora eu vou fazer a psicopedagogia, né? Beleza, fui Olha fazer a que psicopedagogia. Vocês não sabem dessa parte também, né? Eu sei E aí o que parte. acontece? Lá, não ficou só aí. Porque quando eu recebi foi o primeiro dia de aula, a gestora veio com um carnê e para distribuir para todo mundo e falou, Carlos, seu depois eu te dou. E aí no final da aula me chamou e deu o meu carnê. Só tinha uma página no meu carnê. De todo mundo era 24 vezes de não sei quanto. E aí o meu só tinha uma. A gente chegou à conclusão, né, pelo teu empenho e tudo mais, você ganhou uma bolsa de 100% para fazer sua pós-graduação em Caramba, psicopedagogia. 100%. A única coisa que você vai pagar vai ser a emissão de certificado, porque a autorização é pela outra faculdade e Que era tudo só no mais. final. E era só no final. E aí eu fiz a faculdade Foi fundamental de nessa psicopedagogia. época, porque assim, a gente tinha vindo de um trabalho intenso na escola. Uhum. Eu comecei a fazer um trabalho de marketing lá na escola. Eu nunca tinha feito, né, trabalho de Nunca marketing tinha educacional. feito. Nunca tinha feito. E lá, a Carla tinha saído da coordenação. Eu comecei a fazer o trabalho e você estava na coordenação. Isso. Não. Não. Eu Eu voltei você pra coordenação você depois. estava dando uma aula de professora, de Aham. geografia. Aí eu comecei a fazer o trabalho de marketing. Era uma outra coordenadora, Aham. né? E aí depois que a Carla voltou para coordenação, né? Mas por que a Carla voltou para coordenação? Isso foi antes da síndrome de burnout. Sim. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de marketing na escola, que a Carla, eu estava estudando, né? Estava na faculdade de publicidade, estava estudando sobre marketing, já tinha me entranhado ali na questão das vendas no telemarketing, né? E aí eu falei, cara, poxa, dá pra gente colocar mais aluno na escola, né? E aí eu fazia reunião para os professores, fiz uma reunião com a diretora, Aham. a gente fez aquela reunião com os professores. E a escola pulou de 300 alunos, Acho que era. 300 e poucos alunos, para 1.000. Caramba. A diretora dava festa, a gente foi em eventos, né? A gente premiações e tal, poxa, 1.000 alunos. Só que eu falei, cara, se não melhorar a infraestrutura, vai começar a ter problema. Um crescimento muito rápido, né? Dito e foi muito rápido. Foi menos de um ano mesmo, o quê? Eu não sei o tempo, mas foi rápido. Foi rápido. Foi para bater 1.000 alunos. E ela falou, quando bater 1.000 alunos, eu vou fazer uma festa e tal. Bateu 1.000 alunos. Só que começou a ter muito problema. A coordenadora que tava, não tava dando conta. Pra você ver, a coordenadora que tava também ficou doente. Que tava antes da Carla. Sabe por que ficou doente? Lembra? E aí, eu falei com a diretora. Poxa, fala com a Carla, de repente ela assume. E ela falou com a Carla, fez uma proposta, a Carla assumiu.
Só que os problemas já estavam num nível muito alto. Uhum. E aí a Carla também ficou doente. E aí depois que ela ficou doente, que essas coisas começaram a acontecer, né? Então, assim, se não fosse, de repente, essa questão dela ter ficado doente, talvez ela estivesse na escola até hoje. Né? Porque a visão da Carla para a vida profissional dela era escola até eu me aposentar. Acabou. Me aposentei. Eu achava que era isso, né? E acabou. Então, quando ela ficou doente e ela começou a procurar outras opções, né? Através da psicóloga. Foi psicóloga. Foi. Psiquiatra que eu te enganei, mas depois... É. E aí eu ia com a Carla para pós-graduação, né? Porque a pós-graduação era dentro da escola. E a Carla não aguentava passar em frente à escola. Porque a síndrome de burnout, ela é muito cruel. Ela, assim, é um nível, né, muito alto de estresse e de tantas coisas ali que acontecem. Ela não aguentava. Aí ela passou por aquele período da faculdade, da pós-graduação. E depois ela conseguiu voltar para a sala de aula num outro momento, né? É porque quando... Já com um outro quando sentimento, o médico né? me deu alta, eu saí da escola. Eu abandonei essa escola. Abandonei. Eu não quero mais ir pra lá. Ela abandonou. Tanto é que ela... Depois a gente... teve até uma questão na justiça, né? Porque a Carla não conseguiu. Ela teve alta do INSS, mas ela não conseguia voltar para a escola. E o que fazer? Ela não foi mais, abandonou. Né? E aí até botamos na justiça, porque a gente queria o direito dela não voltar e ser demitida. Né? Mas eles não quiseram demitir. Então, na época, ela perdeu aqueles direitos, né? Entre aspas, porque a gente fica muito preso à questão de direitos trabalhistas, né? Então a gente fala, cara, mas eu vou perder multa de 40%, mais direito trabalhista, mais não sei o quê, fundo de garantia. Cara... E naquele momento nada importava. Porque o que importava é ela estar bem. Né? E a gente, depois de tanto tempo trabalhando sem carteira assinada, né? Você pegou aquilo tudo que você tinha lá retido. Né? Então, assim, não foi um prejuízo. O prejuízo maior seria se ela tivesse voltado. Se ela tivesse voltado. Então tem muita gente que se prende... Aí outra questão, né? Pra quem tá assistindo agora. Tá se prendendo aí um emprego ruim, que tá te fazendo mal, por causa dos direitos trabalhistas, e de repente esse emprego aí tá sendo uma âncora, tá te puxando, tá te segurando para que você consiga coisas maiores, né? Então, assim, a gente entende isso. E para todas as pessoas que a gente fala isso, né? O que eles falam? A maioria das pessoas que estavam lá trabalhando naquela escola fala assim, caramba, todo mundo que sai daqui melhora. Todo mundo que sai melhora. Todo mundo que sai melhora. E é isso. Se o emprego tá te fazendo mal, se você tá trabalhando num lugar que tá te fazendo mal, cara, sai. Pede demissão. Eu nunca... fui mandado embora, assim, cara, você tá sendo mandado embora, por que não? Eu sempre pedi demissão. Tipo assim, não tô satisfeito aqui, cara. Por que eu vou ficar? Né? Pede demissão. E nesse, deixa os direitos pra lá. E nesse período todo, só encurtando um pouco essa história, eu precisei aprender saber quem eu era, quem eu sou. Porque isso foi fundamental para que eu pudesse tomar as novas atitudes na minha vida. Porque depois que eu recebi alta, eu fui trabalhar em outra escola, como professora e tudo mais. Mas fiquei 4 anos lá. Nesse meio tempo, a Estela nasceu. E eu comecei a trabalhar nesse período dando cursos para professores. E aí que tá a história, a nossa virada foi aí. Eu comecei a dar palestra e curso para os professores, mas eu era professora e também atendia no consultório de psicopedagogia. E aí o que aconteceu? O William estava lá no trabalho dele lá. Tem essa parte da história que a gente mandarim. gosta. É no curso de mandarim? No curso de mandarim, que foi onde ele foi admitido quando eu estava doente. Né? Sim. Então, ficou nessa. Só que assim, ele trabalhando lá e eu trabalhando aqui. Dando cursos e tal, me virando nos 30. E a gente não entendeu que isso não precisava ser desse jeito. Eu não precisava ficar sozinha aqui, nem ele sozinho lá.
E aí que ele começou a me acompanhar nos cursos, ele começou a estudar marketing digital e tudo mais. E aí começou a divulgar os cursos para mim, mas a gente ainda estava separado nas tarefas, né? Sim. Nos trabalhos. Até que nasceu a Oficina da Inteligência, né? E como nossa que empresa. foi essa história? Porque não tem a história de que você viajou, o William preparou tudo, quando você voltou... Não, isso foi muito depois. Foi muito depois. Isso daí, foi muito depois. Porque, assim, quando a gente começou a sonhar com a Oficina da Inteligência, a gente não tinha absolutamente nada. O CNPJ da Oficina da Inteligência, ele foi aberto em 2011. Eu ainda estava trabalhando no curso de mandarim. Eu abri o MEI. E nessa época, 2011, eu estava afastada da escola. Olha só. Então, assim, eu abri o CNPJ e paguei lá algumas parcelas, mas o CNPJ estava lá. Aí eu dei a entrada no registro da marca, né? Lembra que A gente nem sabia direito Mas o que a gente que abriu era, assim para entendeu? divulgar. Na verdade, a gente abriu a Oficina da Inteligência para poder emitir a nota fiscal, né? Para os cursos presenciais. que a gente Também fazia. teve isso. Então, a gente foi construindo isso. Só que aí, eu falei assim, William, eu tô percebendo que os professores, eles estão precisando muito de capacitação. Muito. O que você acha da gente trazer profissionais da área e promover curso para os professores? E aí, o William achou interessante a ideia, não sei o quê. O nosso trabalho em conjunto começou basicamente Assim, né? ali, né? Pra No poder- desafio. Eu vou mandar um e-mail para fulano de tal, eu mandava pro Bambambam da época, sabe? E, topa, William, custa tanto. Vamos fazer conta aqui. A gente alugar o lugar, se a gente fizer isso e aquilo e tal. Vamos Só vocês dois. Só Só a nós gente. dois. Vamos botar quantas pessoas lá e tal. E eu corri atrás do auditório e tudo mais. E daqui a pouco, um curso para 40 pessoas. Aquele vídeo que a gente viu de vocês na cozinha, cozinhando, fazendo coffee break. dessa fase? A gente já tava um pouquinho melhor nessa fase aí. A gente já tava um pouquinho A gente já tava melhor. Aquele foi do curso do... Não precisa entrar em detalhe. Mas foi Então, assim, um curso grande. foi um dos maiores cursos que a gente estava fazendo naquela época. Porque aí a gente foi subindo, né? De 40 pessoas, 50 pessoas, 70 pessoas. Daqui a pouco a gente estava fazendo evento para 150 pessoas, né? E sozinho, só gente. Sozinho. Só Só vocês dois. dois. Isso que é só legal. nós A Carla dois. fazia o bolo, eu fazia fazia a as pastinha. pastinhas, É alguma isso que coisa a gente tá levava os comentando salgadinhos. aqui, do vídeo da cozinha, que tem um vídeo deles muito legal. De Tá no seu? bastidores, né? Tá no seu Instagram? É. Eu acho que tá no meu, no seu. Eu acho que tá no do Tá no do Mas William. depois a gente pode passar para A gente vocês. pode passar, colocar. E o bastidor deles há muito tempo atrás, lá nessa fase, a Aham. Carla colocando toda a comidinha do Coffee Break na caixa, Isso. organizando tudo com muito carinho, né, amor? E E o William filmando. o William filmando. Esse vídeo aqui eu tô filmando porque a gente vai lembrar disso lá na frente. A gente Exato. sempre projetava assim. Que legal, cara. Vai ter um dia que a gente vai rir de tudo isso que a gente tá passando. Aí a Olha gente que olhava legal. e falava assim, William, como é que o carro tá? Nossa, a gente vai rir disso. E a gente né? chegava num lugares, porque assim, a gente divulgava, a Carla já dava palestra, né? A já tava começando a colocar os vídeos dela no YouTube. Escondido. E aí, quando a gente chegava teve uma vez que a gente chegou lá em Angra, né? Aham. Num curso. E a gente chegou com uma Fiat. A Fiat. Aquela Fiat branca que a gente tinha. Sim. Que a garota falou assim, ué, mas esse carrinho aí cabe tanta coisa assim. Eu falei, tem que caber, filho. Os bancos de trás cheios, até a mala Só cheia. tinha lugar Só pro tinha lugar carona pra e pro Carla motorista. E eu, a gente assim, e Freando devagarinho. Era uma verdadeira mudança. Bora Que lá. legal. A gente levava café. Aí E as depois coisas- começou a melhorar, a gente comprou uma cafeteira para fazer o café no local. Então, assim, as coisas foram caminhando, né? E aí Até que- começou a nascer a Oficina da Inteligência. Aí começou a nascer. E aí que a gente descobriu que nós poderíamos empreender juntos. Olha que legal, gente. Escutem isso. Deixa eu repetir para você. Nós descobrimos que nós poderíamos empreender juntos. Como? Ele com a parte do marketing e eu com a parte do ensino, né? E por que a gente estava separado esse tempo todo, né? E aí foi muito legal. Só que, beleza, a gente começou. Só que teve uma outra virada de chave que foi o que me fez sair da sala de aula. Porque nessa época a gente só estava com o olhar no presencial.
né? E a gente tinha limite de agenda, de tempo, de tantas coisas e muitas dificuldades de alugar espaço, onera muito, porque tem que ter coffee break, tantas outras Estrutura de coisas, som e tudo, tal. né? E aí, o William começou a estudar marketing digital e falou para mim o seguinte, e começou a aplicar o marketing digital na empresa que ele estava trabalhando, porque ele ainda estava lá, né? E aí essa parte é muito interessante que eu quero que ele conte daqui a pouquinho. Quando ele estava lá, ele começou a desenvolver um trabalho e ter um retorno financeiro lá, e ele começou a fazer os cursos dele, investir, ter retorno do que ele estava aprendendo. E aí ele falou para mim, né? Carla, se você pegasse tudo que você sabe da sala de aula e tal, porque eu reclamava com ele, William, tem professor que não sabe disso, não sabe daquilo e tal. E aí ele falou, e se você ensinasse isso para professores? Ah, mas eu não saio da sala de aula. Eu não vou deixar os meus alunos na sala de aula. Como que eu vou fazer isso? Aí ele, quantos alunos você tem hoje? Aí, em média, 20, né? Mas você fica com 20 alunos o ano inteiro, Carla. Só você. Agora, se você ensina para 20 professores que ensinam para 20 alunos, quantos alunos você alcança? A conta do William. Essa conta dele virou a minha chave. Que legal, eu falei assim, cara. porque primeiro, ele entendia e entende o que me move. O que me move? A ver transformação de pessoas. Ver a transformação das crianças, principalmente. Contribuir para o desenvolvimento na educação do nosso país. Isso sempre ardeu no meu coração. Eu nunca fui uma professora de fazer o café com leite. Eu sempre fazia além, né? E graças a Deus, os meus alunos, eu encontro com meus alunos casados, eles lembram de aulas que tiveram comigo pequenininho, né? No shopping. Qualquer lugar que eu vou. E eles Que podem legal. estar em outros países, e que eles vão lá hoje no Instagram, me seguem, ô tia Carla e tal, porque assim, marquei a vida dessas pessoas. E aí, quando ele falou isso, eu falei, caramba, já pensou se eu consigo fazer isso? Fazer com que outros professores também alcancem outras crianças, a gente vai conseguir o impacto nessa educação. E aí eu falei, e aquilo ficava ecoando na minha cabeça. Não faz sentido eu ficar aqui, não faz sentido eu ficar aqui, né? E aí eu tomei atitude. Eu falei, William, eu vou deixar a escola. Só que nesse período ele já tinha deixado o curso de mandarim. Como é que foi essa história de você ter saído do curso de mandarim? Que essa parte é muito boa. Essa parte é muito boa. Cara dele. Essa parte, assim, antes também, ressaltando o que a Carla falou da questão dela da escola, eram vários medos que impediam ela de deixar a escola. Né? Primeiro, a questão financeira, que pesava muito. Por quê? Porque a nossa filha estudava na escola. As duas. E elas estudavam ali de graça. De graça, né? Porque a gente fala assim, cara, eu ganho um pouquinho aqui na escola, mas as minhas filhas estudam. Então começa a somar. Pensamento de muitos professores. Começa a somar o valor da mensalidade que o filho pagaria no salário, né? E a mensalidade que o filho pagaria não é o salário. Então fala assim, poxa, mas eu tô aqui, mas eu ganho isso, eu ganho a mensalidade dela. E aí ela, na época, ela tinha um consultório, né? E ela trabalhava no consultório atendendo a criança uma vez por semana. Uma vez por semana. E, assim, a primeira conta que eu fiz ela fazer também foi em relação ao consultório também. Eu falei, cara, se você atender tantas vezes no consultório, você já paga a mensalidade da Karina, da Estela, ainda sobra dinheiro pra você e você Pagar não de fica... mais um. E não fica todos os dias lá. Deus, Porque imagina, você trabalhar todos os dias numa escola pra no final do mês você ficar líquido com R$800 líquido. Uhum. Na época. Né? R$800 líquido pra você estar todo dia E o na volume de escola. trabalho gigantesco, levando trabalho pra casa. Exato. Semana de professor, Exato. assim, Então, aquilo ali... Não, mas minha filha tá estudando aqui. Quando ela foi pro consultório, ela percebeu que, cara, um dia de consultório pagava a mensalidade das crianças na escola e ainda dava dinheiro pra ela. Mais do que ela ganhava Mas na é a escola. crença limitante, né, amor, que a gente tem, que a gente conversa, que a gente acredita que para ter resultado financeiro, a gente tem que dar duro. Trabalhar Isso, muito. Tem que trabalhar, Tem que trabalhar muito. Se você não Exato. trabalha 70 horas, 100 horas por E a gente semana, fica espantado hoje, né? por exemplo, com mensagens que ela recebe
Por exemplo, tem pessoas que mandaram mensagem pra ela no Instagram essa semana. Essa semana. Que é assim, ó, tô fazendo minha Quando eu pós-graduação terminar, em psicopedagogia e eu queria saber se como terminar eu tenho como conseguir um emprego numa clínica de psicopedagogia. Que ela falou, poxa, mas eu, quando fiz a minha pós-graduação em psicopedagogia, meu pensamento não era de conseguir um emprego. Era de atender. Eu comecei atendendo numa sala sublocada, uma criança, e aí depois eu fui ampliando e tal. As pessoas não têm esse pensamento. Elas têm um pensamento de emprego, de carteira assinada. Eu falei, Carla, vamos fazer o seguinte, vamos contratar ela, a gente paga um salário pra ela e bota ela pra atender de segunda a sexta, 10 crianças por dia, a gente vai lucrar muito dinheiro em cima dela e ela vai ficar feliz com o salário. A maioria das pessoas é assim. Eu falei pro ele, Elas mas ficam a gente felizes. não consegue Aí a isso, Carla né? falou, mas eu não consigo fazer É. isso. Eu falei, mas é isso que as pessoas querem, infelizmente. É a regra de valor, né? Ela tá preocupada Então a mais gente com precisa mudar a segurança, nossa mente, né? estabilidade. Mudar. E aí quando ela mudou, aconteceu isso. E lá eu tava insatisfeito, por quê? Porque quando a Karina nasceu, a gente tem 2 filhos, né? Agora vai vir o terceiro aí, o Bento Salomão. Tá vindo, gente. Tá o vindo? Bento, 5 Carlinha meses tá aqui, ó, gravidinha, Bento 5 Salomão. meses, a gente tá na expectativa Vamos de falar do sobre Bento, isso, vamos é. falar sobre isso. E aí, o que acontece? A infância da Karina eu perdi. Porque eu tava naquela pegada. Eu tinha iniciado a faculdade, eu fazia a faculdade de manhã e trabalhava à tarde e à noite, né? E aí eu saía muito cedo de casa. Eu saía de casa, era 5 horas da manhã e eu chegava às vezes depois da meia-noite. Então eu saía de casa, minha filha tava dormindo, quando eu chegava ela tava dormindo. Final de semana ela falou, mãe, que é esse moço? Né? A realidade de 90% Exato. das famílias. E aí, pô, quando começa a engatinhar, quando começa a falar papai e mamãe, a gente não tá, perdeu, entendeu? E não volta mais. Você não tem como voltar essa fase. E aí, quando a Estela nasceu, eu não tava mais nessa pegada tão intensa, mas eu também tava intenso, né? Eu não chegava depois da meia-noite em casa, mas eu chegava já 8 horas, 9 horas, né? Porque tem trânsito. E eu gastava 4 horas do meu dia dentro de um trem lotado. Então era 2 horas para ir trabalhar e 2 horas para voltar. Então imagina 4 horas do dia dentro de uma Muita condução coisa. lotada. Isso era mais desgastante até que o trabalho em si. Mais desgastante. Sim, A gente chega num sim. trabalho cansado, né? E não tinha essa política de home office, né? Não tinha como fazer. E no sábado, às vezes, quando eu trabalhava de casa, a superior reclamava, né? Não, trabalhando, eu tinha que estar aqui. Mas era coisa que eu podia resolver de casa. Tinha câmera, tinha tudo. As secretárias estavam lá, mas não dava pra fazer isso. Então aquilo ali foi me... E eu falei, pô, preciso sair disso. Né? Preciso sair disso. Nesse período eu recebi a proposta de emprego. Eu fiz um LinkedIn lá, coloquei lá que era gerente do Centro Cultural e tal. E coloquei experiência profissional, né? Enfim. E aí recebi nesse momento ali, eu recebi uma proposta de trabalho. Na época eu ganhava lá R$3.800, que tinha comissão e tudo mais, né? Dava um pouquinho mais, mas nem todos os meses vem comissão. Né? Nem todos os meses as vendas são boas, as matrículas são boas. Então a gente não conta com comissão no salário. E aí eu recebi uma proposta para assumir uma outra empresa. Na época eu tava meio incrédulo, né? Porque recebi a ligação, tô te convidando para uma entrevista aqui, sou do RH e tal. Eu fui lá. A menina falou, não, ela não revelou ainda qual era a empresa, né? Falou, é uma empresa de design e tal, vai ser na Zona Sul. Trabalhava no centro do Rio, então na Zona Sul é mais longe ainda, né? De onde eu trabalhava. Eu teria que pegar mais uma condução. Além das 2 horas, eu teria que pegar mais uma condução para a Zona Sul. Enfim. E aí ela falou, poxa, eu gostei de você, eu vou passar para os diretores. Se eles gostarem, eles vão te chamar. Mas eu tava assim, não vou chamar, não. Aí no outro dia ela ligou. Passei aqui para os diretores, eles querem te conhecer. Eu fui lá, conversei com os caras. Só que eles falaram o seguinte, a empresa é uma empresa de designer gráfico. E, poxa, como desenhista, né? Eu falei, caraca, Minha agora eu vou marketing, agora rebentar, vai. pô, vou Publicidade. design e tal. Pô, empresa top. Né? Ele falou, você vai ter que ser o gerente geral. É o primeiro a sair, o primeiro a chegar, o último a sair. Tá, e quais os dias? De segunda a sábado. Totalmente contra o que tava no teu coração. É. Que Em era... Copacabana. E você tinha orado a Deus, né? Você tinha pedido a Deus. Eu já falei, quero sair disso. E aí veio uma proposta de R$15 mil na carteira. Caraca. Na carteira. Ele falou, mas fica tranquilo que ainda tem benefícios. Plano de saúde, comissão,
tal. Só que pode ser que você tenha que viajar no final de semana. Pode ser que, enfim, aquelas coisas todas, Está né? disponível, né? Estar 100%. E aí, virou uma chave na minha cabeça. Qual foi a chave que virou na minha cabeça primeiro? Cara, uma empresa... Primeira coisa que virou na minha cabeça foi eu mesmo me valorizar. Por quê? Se uma empresa tá disposta a pagar 15 mil reais para alguém, é porque essa pessoa vai dar muito mais lucro para ela do que os 15 mil que ela tá pagando. Né? Você não vai pagar 15 mil pro funcionário que não vai te dar lucro nenhum. Falei, cara, tá. A segunda coisa foi, cara, quanto que vale meu tempo? Né? Quanto que vale os momentos que a minha filha tá vivendo ali que eu vou perder? Isso não tem preço. Não tem 15 mil reais que pague, né? E aí não rolou. Não aceitei a proposta. Por quê? Porque eu ia perder. Eu podia estar ganhando financeiramente. Mas eu ia perder coisas muito mais valiosas que dinheiro. Você teve que ter uma consciência muito grande, muito desenvolvida pra poder, nesse momento, que era o momento da vida de vocês, que 15 mil reais Nossa, Pô, 15 mil reais, faria cara, vai. muita coisa faria pra gente. diferença, né? Só que eu ia ficar preso. Por quê? Quando você ganha 3 mil, você tem contas de 3 mil. Quando você ganha 15 mil, você vai fazer contas de 15 mil. E depois para sair dessa prisão? Você não consegue. Né? E aí o que aconteceu? Não rolou. Só que virou a chave. E era uma sexta-feira. Eu falei sábado e domingo pensando naquilo. Na segunda-feira, quando eu tava indo trabalhar, na empresa que me pagava 2.800, eu falei, cara, eu não valho mais 2.800. Não tem como... Eu rejeitei uma proposta de 15 mil. Como é que eu vou ficar trabalhando agora num lugar que me paga 2.800? E eu pedi demissão. Eu adoro essa parte, porque eu não aceito a proposta de 15 e agora eu também não quero a de 2.800. Tchau, gente. Porque eu falei, e cara, detalhe, eu falei, não dá. Eu não quero de 15, eu não quero 2.800, mas eu vou largar os dois e vou ganhar o quê, cara? Então... E aí não tinha um real guardado. A gente não guardava dinheiro. A gente tinha necessidade de... Não tinha 100 reais de mês A gente pro tinha outro, necessidade, dificuldade de juntar 100 reais, né, mano? Até hoje a gente tem também. Mas avançaram muito. pô. Avançaram muito. Não, tô falando assim, questão, né, no outro nível, mas assim, e na minha cabeça virou essa chave. Eu falei, cara, eu tô me desvalorizando. Porque como que eu vou... E eu dava muito lucro pra outra empresa. Pra vocês terem noção, vou explicar uma coisa assim. Quando eu cheguei lá, a empresa ela fazia propaganda em outdoor. Panfletagem. Quando você faz panfletagem para um curso de inglês, que as pessoas já estão com nível de consciência maior, elas sabem que tem que fazer inglês. Você até tem resultado. Né? Porque a pessoa vai, curso de inglês aqui pertinho do trabalho, tá, beleza. Faz uma panfletagem de um curso de japonês, mandarim. Que era um curso de alemão, específico, né? É, cara, muito. Principalmente naquela época. Hoje, Isso, talvez, ainda a é. pessoa... Um Pô, ou outro, né? quando Naquela você faz uma tem. propaganda em curso de chinês, cara, a probabilidade de você ter lucro com outdoor, com busdoor, queimava muito dinheiro. E eu descobri o Google. O que é o Google? Cara, o Google, ele vai mostrar a resposta para aquilo que a pessoa está pesquisando. Então, se alguém tiver pesquisando por curso de mandarim, ele precisa ver aquela resposta ali. E aí, deu muito certo. Com pouco investimento, a gente chegou a investir 3 mil reais por mês de Google. E teve mês que nós tivemos 30 matrículas, de 7 mil reais cada matrícula. Que era 18 meses, né? Então, vê, 3 mil reais que se tornou 7 mil vezes 30. Deixa eu abrir um parêntese. Aonde esse cara põe a mão, o que acontece? Multiplica, Derruba. né? Multiplica. Não, multiplica. Multiplica. Porque a gente não teve noção disso. A nossa coach que nos fez pensar, né, sobre isso. Nossa, vocês percebem que sempre quando vocês colocam a mão numa coisa, a coisa... Mas é Deus, né, multiplica, cara? mas é? não somos nós, né? Porque é como o William começou falando, a criatividade, tudo aquilo que o Espírito Santo trabalha através de nós, que faz com que as coisas realmente aconteçam, né? Exatamente. E foi muito interessante porque quando virou essa chave, e o William começou a pensar, então eu posso fazer para mim. Foi. É, E porque foi eu aí falei, que foi a cara. virada, você foi pra casa. E eu pedi demissão. Naquele mesmo dia que eu pedi demissão... A gente conversou no final de semana e É, ele sim. foi para lá decidido, né? Exato. E quando eu pedi demissão,
que acontece? Naquele mesmo dia eu fechei minha primeira consultoria de marketing, Olha só. né? Que foi para própria próprio empresa que eu curso. trabalhava. Precisamos de você aqui, E eu cara. falei, pelo menos dessa parte aqui eu posso cuidar. E aí era E ele falou, R$1.500 por mês. aí vai ser home office, eu não vou precisar vir Exatamente, aqui, eu não vou tal. precisar vir aqui e tal, fico tudo online, né? Quero cuidar da parte do site, Aí vem a atitude, né? Outra Você vê que foi atitude, mais outro uma vez ponto marco de atitude. atitude. E legal que vocês sempre juntos, porque como a gente vê E a Carla né? sempre apoiou tudo. exatamente casais que vivem em mundos totalmente diferentes. Casais que um tá fazendo um concurso público, o outro tá num outro emprego que tá infeliz, e eles só se encontram no final do dia em casa, compartilham São ali. mundos totalmente Mas diferentes. são mundos diferentes. E a gente vê na trajetória da história de vocês. Vocês vão lá conhecer a história deles, o dia a dia deles no Instagram, gente. Tipo, é lindo de ver. E tudo que vocês estão construindo. E a gente tá perto de vocês. A gente tá na casa de vocês. A gente vê os frutos de toda essa história. E a gente vê, né, amor, o quanto o tempo inteiro vocês estão juntos. É uma construção que o casamento de vocês está no centro. E essa questão da multiplicação é interessante porque muita gente pergunta pra gente como dividir o dinheiro no casamento. Ah, como que a gente divide o dinheiro no casamento? É uma pergunta que a gente sempre recebe. Ah, eu recebo tanto, a mulher recebe tanto, qual seria o jeito certo de dividir? E a gente vê, né, como vocês tiveram uma mentalidade de multiplicar. Os recursos que vocês tinham, as potencialidades, capacidades, recursos financeiros, Sim. como que a gente consegue multiplicar isso e ter resultados maiores do que a gente tem agora? Quais são as alternativas? Aí vem a criatividade, vem todas Isso. essas... E o William, ele sempre foi muito esforçado, né? Nós dois, né? Vou me incluir nessa também, porque a gente se esforça muito, né? E até depois que eu descobri que o esforço é uma coisa tão positiva, né? E as pessoas acham que é a facilidade, não estou dizendo que é dificuldade, mas o esforço é importante. Eu ouço as pessoas falando assim, eu Não, tive que me esforçar muito para... Com base no talento, né? Seu talento. para conseguir isso. Fulano de Persistência, tal, né? né? Consegue fácil. E aí a pessoa se desmerece. Mas não, é com esforço mesmo que a gente consegue as coisas. E aí, o William, ele começou a aprender, depois disso, sobre marketing digital, porque ele já tinha começado antes, né? Só que ainda estava muito cru ali, dando resultado, mas estava ali. E a outra etapa foi, ele começou a fazer um trabalho para uma especialista, né? E ele começou a ter retorno financeiro muito rápido daquilo que ele estava aprendendo no marketing digital, nos anúncios Quando e chegou tudo com o Jacó, mais. né, amor? E aí o que acontece? Ele recebeu aquele dinheiro, a gente estava com... Conta essa parte da telha? Foi 3 meses de trabalho. Depois que eu saí lá do... E essa foi uma decisão Da também que a gente gerência, tomou. Aí eu fiquei trabalhando 3 meses, né? A gente conseguiu fechar uma parceria com uma especialista de educação também. E comecei a lançar um curso que, segundo ela mesma não compraria. Caramba! Ela falou pra mim, eu mesmo não compraria esse curso. Mas eu ia nos cursos com a Carla. Eu conversava com os professores. Então eu ia identificando aqueles problemas. Eu falei, cara, o conteúdo é bom. Né? E então peguei aquele curso, editei, tirei algumas partes, cortei, né? Juntei com Porque eu fiz uma salada, né? representava essa profissional, entendeu? A Carla Nos era uma presenciais. representante dela, dava curso presencial em nome dela. E aí eu peguei esse curso, formatei na Hotmart e comecei a vender. E aí, naqueles primeiros 3 meses, nós conseguimos juntar, assim, de retorno, 7 mil reais. Não, 12 mil reais. 12 mil reais. E aí, cara, a gente morava dentro da casa da minha sogra, tinha uma telha rachada que pingava pelo forro, né? Tinha um forro de PVC. Pingava em cima da cama. Sempre que chovia. Aí eu falei, cara, vamos consertar essa telha, só que apareceu um curso lá em São Paulo. Né? A gente teve essa questão da capacitação forte, né? Sempre. E eu falei, Carla, e aí? O curso custa 7 mil. Só que tinha passagem de avião, hospedagem, alimentação e os 12 mil, né, nas contas. Eu falei, Carla, e aí? Vou, não vou? Ela falou, vai. E aí aquele valor que a gente tinha ali foi todo pro curso. Caramba. Foi todo investido ali. A gente nunca teve
pesar de investir em capacitação. Isso aí foi uma qualidade, uma característica marcante. Nunca. E foi legal que quando eu cheguei lá, aí eu vi um mundo paralelo, né? Eu falei com a cara, Chegou louco em casa, né? Eu não entendendo porque a nada. galera falando de coisas que eu nunca tinha visto. Uhum. A galera falando de coisas que eu nunca tinha visto e tal. E o curso era sexta, sábado e domingo, era uma imersão. E aí eu ficava à noite trabalhando e recriando as páginas, tentando aplicar tudo aquilo que eu tava aprendendo. E no domingo, eu investia pouquinho em anúncio, né? Era R$30 por dia. No domingo eu investi R$30 e voltou 3 mil. Caramba. De lucro, assim, dos anúncios, né? Eu Isso falei, foi em que ano, William? 2018. 2017. Final 2017, de 2017. Novembro de 2017. E aí eu falei, caraca, né? E aí na semana seguinte eu já tinha recuperado. Já tinha feito mais de 15 mil na semana seguinte de anúncios. E aí eu comecei a escalar, né? Fomos escalando as campanhas e tal. E aí começou um problema. Por quê? Porque eu tinha combinado uma coisa com um especialista. Que eu tava investindo em tráfego, eu tava criando tudo, toda a estrutura. E o que ela tinha para fazer era só fornecer o curso. Aquele conteúdo. Nem atender os clientes, né? Nada, nem suporte, nem nada. Tudo era por minha conta. E a gente tinha combinado 20% de royalty. Só que quando o montante foi aumentando, falou, não, 20 é pouco. Agora eu não quero mais 20 não, agora eu quero 30. Eu falei, caramba, mas aí eu não vou ter como investir em tráfego, porque ela, na cabeça dela, eu tava tendo todo aquele lucro e não tava tendo gasto nenhum. Tipo assim, eu tô botando... Era como se eu estivesse fazendo um post no Facebook e as pessoas estivessem comprando ali igual água. Ela não entendia. Não Não entendi. entendi. Por mais que eu explicasse detalhadamente. E eu, tá bom, 30. Começamos a escalar. Com aquele produto que ela falou que ela mesma compraria, nós fizemos mais de R$1 milhão de faturamento. E ela falou, não, agora eu quero 40%. Não se sustenta. Eu não vou ter como fazer propaganda. Não tinha como reinvestir. Chegou uma hora que ela tava ganhando mais do que eu. Muito mais. Tava ganhando um percentual do que ela ganhava. E tendo todo o trabalho. E aí, nesse período, a Carla... Quando que você montou... Foi 2019. o projeto, né, pra... Em 2019... Aí não, nesse período, por exemplo, eu já estava insatisfeito com essa questão. Eu falei, Carla, a gente vai precisar lançar um curso seu. Na pressão. E aí, nós criamos o primeiro curso dela, que foi o Consciência Fonológica na Prática. E olha, quando nasceu a Oficina da Inteligência? Muito tempo antes. 2011. Como esse sonho foi sendo gerado, né? Exatamente. E aí, lançamos o Consciência Fonológica na Prática. Foi um lançamento que a gente fez. Aí eu comecei, fizemos o lançamento, colocamos as pessoas nos grupos de WhatsApp. A Carla entregou o curso ao vivo. E depois a gente começou a vender. Não, mas conta essa história. Esse foi o... Então, não. Consciência fonológica. Não, esse foi o primeiro curso. Foi Consciência Fonológica. E aí, a gente foi... Foi em 2018 que eu lancei ele, né? Isso. E que foi, assim, na pressão. Porque eu não queria... Porque, assim, eu não me sentia preparada para ensinar na internet. Porque era muita exposição. E eu não estava querendo me expor. Nem gravar conteúdo. Né? Nem Você gravar não gravava conteúdo. O YouTube, ele que começou com o meu canal do YouTube, gravando escondido de mim as palestras que eu dava. E quando eu via que ele estava lá e tinha comentário, tinha não sei o que, eu falei, você é louco? Você colocou isso lá? E se eu falei alguma coisa errada e tal? Porque eu estava na minha zona de conforto. E eu ficava pensando, poxa, muita gente vai ver isso. E aí, eu ia nos cursos presenciais e botava ser? o celular no tripézinho e ficava filmando. Só que aí as depois pessoas eu cortava gostavam. os nuggets. Aí daqui a pouco eu tava num curso e tal. E, Carla, vi aquele teu vídeo, aprendi muito com você naquele vídeo e tal. Aí eu... Será que eu falei alguma besteira e tal? Porque eu tinha um problema de aceitação, né? E medo de julgamento, que eu precisei vencer para eu conseguir me expor. Só que nessa época eu ainda estava nesse processo. E aí o William falou muito comigo. Não, você tem que ensinar, não sei o que. Não. Eu falei, mas eu não vou ensinar sobre alfabetização.
diretamente. Eu não quero me envolver com isso. Deixa ela ganhar o dinheiro dela lá. Mas ela é a única que fala sobre isso. E que você vai falar do... Não é ela não manda nisso. Isso é ciência. E tal. Nananã. E eu precisei me convencer que eu não estava roubando dela nada. Que tudo que eu poderia ensinar consultando livros e pesquisas e tudo mais. Do meu jeito. Né? E do jeito que a ciência traz pra gente, né? E aí o que aconteceu? Eu lembro disso, assim, a gente estava dentro do carro discutindo feio. Tá bom, eu vou fazer o curso de consciência fonológica, então. Vou fazer esse curso e tal. Ele, então tá bom. Acabou a briga. Eu falei que ele queria, ele aceitou a minha proposta e tá tudo certo, né? E começamos. E aí, a primeira turma que nós lançamos, tinham 22 alunos na turma. Foi uma entrega ao vivo e eu não tinha o conteúdo pronto para dar aula, né? E aí eu falei, William, então vamos fazer assim. A gente dá em 4 aulas, uma aula por semana. E eu tenho tempo de produzir os slides, eu tenho tempo de ajeitar tudo para formatar o curso para dar. Porque o conteúdo eu tenho, mas eu não tenho a formatação dele, as atividades. A gente vendeu e entregou depois. E aí a gente vendeu, não tinha um curso, né? Aí a gente vendeu para 22 pessoas sem ter nada do curso. Só tinha as datas que ele ia acontecer, a lista de conteúdos e tudo mais. E a galera comprou a ideia, eu entreguei nessas 4 aulas ao vivo e preparava a aula a cada semana, né? Bem, o curso ficou pronto, até hoje ele está sendo vendido, né? E aí foi muito interessante porque as pessoas começaram a entender de fato esse processo e eu comecei a mergulhar muito na aprendizagem sobre o processo da alfabetização em si. E por que eu continuei falando de alfabetização? Porque é um mal no nosso país, né? E existe uma grande necessidade disso, e na formação a gente não tem. Então, aquilo que eu fazia na sala de aula começou a ficar muito mais evidente para mim de ver os professores, quantos professores não sabiam. Então, eu tinha vergonha de me expor. Quando eu abri uma live no YouTube e falava de um assunto que para mim era assim, um assunto que todo mundo sabia, ninguém sabia. Aí eu, William, você viu lá que ninguém sabe? Eu não dei nem meu conteúdo todo, eu só falei um rasinho. E aí eu achava que todo mundo sabia muito e que eu não sabia nada. Só que eu tinha um conteúdo, eu tenho um conteúdo muito grande, só que as pessoas, elas precisam de acesso a isso, né? Beleza. A gente começou a vender esse primeiro curso. Em 2019, eu fui fazer uma missão em Moçambique, na África, para trabalhar com os professores de lá. O quê? Alfabetização. Beleza, fomos para Moçambique. Fui para Moçambique. Tô eu lá, fiquei 15 dias em Moçambique. Fuso horário diferente, 4 horas, quase 5 horas de diferença. Era madrugada, o William me liga, falando assim, Carla, olha só, tudo bem, não sei o quê, eu tô te ligando. Eu amo essa parte. Eu tô te ligando. Era madrugada lá, aqui não. Aqui tava tranquilo. Aqui tava tranquilo. E eu assim, William, fala. Cansadona do dia, né? Dormindo num conforto que não tinha, né? E aí, falei, William, o que houve? Não, porque quando você voltar, a gente vai fazer um curso chamado Neurociência e Alfabetização. Eu falei, William, deixa eu voltar pra gente planejar isso direitinho. Como é que você tá? Não, Carla, já tá tudo certo. Olha só, eu já divulguei os conteúdos, vão ser 5 aulas, tá? Na primeira aula você vai falar disso, vai falar daquilo, nananã. E, William, olha só. Já fiz o programa todo. Já fiz o programa. Aí eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar. Aí a gente conversa, e aí eu decido o que a gente vai fazer e tal. Porque, cara, eu que sou do conteúdo, né? Ele não tem que se meter nisso. Gente, hoje convivendo com eles é muito legal saber. Aí o que acontece? Ele falou que ia fazer. Aí ele, Carla, mas já tá pronto. Eu já tenho... Quantos grupos? 40 grupos de WhatsApp prontos. Com 250 e tantas pessoas cada grupo. Aí eu... Como que eu vou fazer isso? William, não quero falar disso agora. Deixa eu voltar. E ele continuou divulgando, né? Quando eu voltei no dia 4 de... Eu tinha voltado em
início de novembro, e a aula seria, assim, tipo, uma semana depois, praticamente. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer tudo isso aí? Outra pressão. E eu não funciono muito bem na pressão, né? Mas eu aprendi a me adaptar para funcionar na pressão, porque ele é intenso demais naquilo que ele faz. E aí eu fui. Cara dele. E tinha, assim, nas aulas... Detalhe. Tinham mais de 5 esse mil curso- pessoas ao vivo. Esse curso foi entregue gratuitamente. Gratuitamente. Um conteúdo tremendo, dado gratuitamente para os professores do Brasil. E até hoje esse curso ele é vendido. Ele foi a primeira foi a oferta. E aí, a dos nossa professores. oferta foi essa. Nós entregamos ele todo gratuito e depois nós vendemos. E hoje o curso de ele. neurociência e alfabetização já tem mais de 60 mil alunos que já mais de fizeram. Mais de 70 mil. Não, assim, 70 mil. só o curso de neurociência e Só o alfabetização. curso. Só o curso de neurociência é Porque mais tem de outros 60. cursos Isso, que os alunos fizeram. A gente, conclusão, a gente Mas tem essas hoje mais de primeiras 5 mil 75 pessoas alunos. fizeram gratuitamente. É. Gente, Foi a nossa nesse oferta. ponto que eu queria chegar. Você tá com o livro aí, né? E é a base desse livro aqui, então. Então, aí o que aconteceu? Eu sempre tive vontade de ter um material físico, algo que se eternizasse e tudo mais. E aí, eu tava lendo um livro e... Só que assim, por onde eu vou começar a escrever um livro? Por onde... Nossa, escrever um livro é muito difícil, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é desafiador sim, né? Porque é teu nome que tá ali, não é qualquer coisa que você vai colocar. Mas... Foi uma outra virada de chave, né? Tudo aquilo que eu ensinei lá naquelas 5 aulas, ele pode ser escrito, né? E aí a gente fez uma como é que chama? Uma adaptação? Não. A gente pediu alguém para reescrever, Transcrever. transcrever as minhas aulas e botar isso pro papel, do jeito que eu estava falando lá. E aí quando eu comecei a ler o que eu falei, gente, olha aqui meu livro. Que legal! William, é muito bacana ler o que eu falei. Caraca, olha só que maneiro. Aí virou uma chave na minha mente. Era o quê? Cara, agora eu tenho que pegar tudo isso que está transcrito, fundamentar, dar as referências bibliográficas, colocar numa linguagem de livro, né? Porque ela deixou tudo do jeito que eu falei. E aí, beleza. Aí dividi por capítulos, deixei tudo direitinho. E aí colocamos para... Acrescentou muitas coisas, né? Claro, acrescentei muitas coisas, porque lá a gente vai falando de forma resumida, mostrando nos slides e tudo mais. E aí nasceu o meu primeiro livro. E é interessante, Carla, que, assim, os livros antigamente eram escritos assim. Você tinha um mestre, É mesmo? ele dava a aula, e quem escrevia o texto não era o mestre. Eram os alunos, Sério? sobre Olha o que ele isso. escreveu. Então, uma das Sobre o que ele tarefas... falou. Sobre o que ele falou. Uma das tarefas dos pupilos, né? Daquele que era o aprendiz do filósofo, né? Tal, não sei o quê. Era escrever as palavras dele. Olha que massa. Então, Por isso você que pega... eu amo ter um amigo filósofo. Ai, gente, eu adoro quando os dois começam a conversar sobre os assuntos deles, né? Você de pega- filosofia porque- e ciência. Porque o mestre, né, ele tá num trabalho de busca, né, de processo de busca, e a escrita tem um trabalho de copilar esse conhecimento, né? Então, e você pega Platão e Sócrates ali, né? Aham. Então, você tem o pupilo que Interessante, escreve. Aham. E engraçado que Jesus também não escreveu nada. Não escreveu nada, a Bíblia, Exatamente, são seus exatamente. discípulos que vão escrever. E o legal é que o William leu esse livro, eu ainda não li. O William leu esse livro. Vou comentar, vou E ele, reagir. vou fazer uma hora você vem fazer um react do livro. Não, o livro é incrível. E ele devorou o livro, É muito tipo, em 2 dias. Aham. E vamos fazer um jabá do livro, porque tanto professores quanto pais Sim. podem ler esse livro, né? Exatamente. Na hora Sim, da... sim. Então faz aí, onde que a galera pode comprar seu livro? Então, esse livro pode ser comprado na Amazon, né? Pode ser comprado também na minha loja virtual, Psicopedagoga, Carla Silva, Psicopedagoga, eu sempre... Não, psicopedagogacarlasilva.com.br. Porque ele faz tantos sites que eu sempre esqueço qual é o site, certo? Psicopedagogacarlasilva.com.br É isso, a loja. Ou na Amazon. Vai na Amazon e mas busca lá lá. na, Neurociência. Você vai colocar lá no na meu descrição site, também. Lá no meu site, psicopedagogacarlasilva.com.br, além do livro, tem jogos. Ai, que legal. Aí tem a lojinha lá com vários produtos da Carla Silva. Então, assim, ó, esse livro, ele vem... Eu mostro aqui nesse livro, reúno nele tudo aquilo que é essencial para qualquer pessoa ler.
Eu não queria colocar aqui uma linguagem muito técnica, porque a linguagem técnica é uma das coisas que afasta o professor do conhecimento, né? E, graças a Deus, a minha habilidade de descomplicar o que é complicado, né, fez com que as pessoas tenham essa visão que você falou, né? Ah, ele devorou o livro. E o William não é nem formado em pedagogia. Exatamente. Né? Então, assim, qualquer pessoa lê esse livro. Qualquer pessoa. Por quê? Porque ele tem uma linguagem simples, traz uma visão do que é a ciência e a contribuição dela para a prática da leitura e da escrita, que na nossa época era de um jeito e hoje as descobertas da neurociência mostram completamente diferente. Então, eu falo nesse livro sobre cada processo, como que acontece a leitura, como que acontece a escrita, quais são as fases. Então, todas as leituras que eu fui fazendo, de pesquisas e tudo mais, eu reuni aqui nesse livro de uma forma bem didática Que legal, e simples. gente. Né? E em breve Então, vai sair é o isso. próximo, E né? em breve vai sair o Ih, já próximo, tem que é outro de no consciência forninho. fonológica Que na legal. prática. Tem 2 pontos que eu queria levantar do livro aqui, do conteúdo de que vocês, até bacana, que eu acho legal pro vambora. pessoal conhecer também, Aham. né? Que é... é a questão das pessoas no Brasil, né? Que Aham. não sabem ler e escrever. Uhum. E aqui você conta um relato de uma senhora de 40 anos Uhum. que entrou em contato com você Sim, sim. e ela não sabia, ela sabia ler uma palavra ou outra e ela queria ser alfabetizada, né? Uhum. E ela falou com você e assim, como a ciência e o teu estudo, nessa parte de leitura e alfabetização, como você percebe hoje nesse desafio que é ensinar as pessoas, por exemplo, no Brasil, que a gente tem um índice muito grande Muito grande. de analfabetismo. São mais de 12 milhões de analfabetos no nosso país. Isso é uma população da cidade de São Paulo, entendeu? É muito grande. E, assim, independente da idade, a neurociência ela fala que todos nós temos os mesmos processos neurais para aprender a ler e escrever. Então, o que eu ensino aqui não é só para uma criança aprender a ler, para qualquer pessoa. Não é, Carla, ir para uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, ou com transtorno de aprendizagem, é o mesmo caminho. Que legal. O que acontece é que a falta do conhecimento e do acesso a essas informações acaba atrasando. E aí você falou dessa senhora, eu recebo filhos que buscam para os pais. Eu recebo adolescentes e tantos outros que querem cada vez mais essa libertação, né, nesse processo da leitura e da escrita. Então, é para todos. Que legal isso. Incrível. Então tá aí você, tá com criança, tá com filho, ou tem alguém, tá nesse desafio de alfabetizar alguém. Você que é professor, não conhece Carla Silva e o William Pedron, tá aqui esse casal maravilhoso e esse trabalho lindo que vocês estão construindo, que realmente ele é muito importante, porque é através da educação, através da leitura, através do conhecimento que a Sim. gente transforma a nossa vida, Uhum. a nossa sociedade, né? E isso é muito bonito, o trabalho de vocês. Que legal. E caminhando pro fim, a gente precisava de umas 10 Acho que horas de eu podcast acho. pra Isso é contar a o- história toda. E assim, eu fico muito feliz de vocês terem esse espaço pra gente compartilhar a trajetória de vocês, porque como é lindo ver os frutos. As meninas, agora o Bento chegando, a gente vê quantas famílias são impactadas, mais de 70 mil alunos, os resultados financeiros de vocês, porque juntos, aquela foto da placa da Hotmart, mais de 5 milhões de reais gerados lá na plataforma da Hotmart. Isso tudo com o esforço, com o trabalho de vocês. E é lindo ver que isso tudo brotou do centro da vida de vocês, que é o casamento. Sim. Né? Isso tudo brotou da força do casamento de vocês. Eu tenho certeza que vocês passaram por dias difíceis, por situações difíceis, por dias que a gente não consegue nem imaginar, por medos, né? E eu quero outro podcast pra gente falar só da trajetória de conhecimento emocional, essa Sim, bagagem toda que vocês têm, porque eles são nossa. coachings, gente. Eles têm Verdade. toda uma trajetória de coaching, então a gente precisa de outro podcast aqui, amor. Só Entende? pra falar Só pra sobre falar isso. disso, É porque é a muito parte assunto. que eu amo, é muito assunto. Mas eu queria muito que as pessoas pudessem ouvir isso. E porque é fácil hoje as pessoas olharem de fora e ver os frutos. Aham. Olha quantos frutos a Carla Silva, o William, olha só. Tipo, porque é muito lindo ver.
sabe? Mas a trajetória de vocês é linda, é inspiradora. E ela inspira professores, ela inspira alunos, ela inspira casais, ela inspira pais. Eu olho pra Carlinha e eu falo, como você me inspira como mãe? Daqui a pouco a gente vai ter filho. Bento chegando. Bento chegando. E como a gente... Antes de você contar pra gente da gravidez, a gente sonhando. Você falando, amiga, quando você estiver grávida. E aí, daqui a pouco a Carla tava grávida. Gente, a gente vai poder viver isso juntas, próximas, né? E aí, como vocês inspiram a gente, sabe? Então tá aí, gente, um casal que vocês podem acompanhar, que tá construindo uma história linda, que tem um casamento de verdade, com seus desafios, né? Sim, claro. Seus desafios, com seus dias difíceis, como qualquer outro, né? Como o nosso, mas que tá aí, construindo uma jornada linda, inspiradora. E, gente... Qual a mensagem que vocês têm, né? Cada um, fala o William primeiro, depois a Carla, que vocês querem deixar pros casais que estão aí. São casais de namorados, noivos, casados há muito tempo, pouco tempo, dentro do... Enfim, qual mensagem que vocês querem entregar para quem tá assistindo esse podcast, ouvir e levar essa mensagem com carinho? Eu acho que o principal é atitude. Atitude de não parar. Não parar. Não parar e não desistir. Por quê? Porque nós já tivemos momentos difíceis no casamento que se a gente tivesse desistido ou acabado com tudo, nós não teríamos chegado até aqui. Já tivemos momentos em pensar em separação, em pensar em divórcio, né? Em pensar em acabar com tudo. E se nós tivéssemos... não tivéssemos a certeza de que o casamento realmente é algo eterno, nós teríamos parado. Né? Então, assim, não parar. E quando a gente casou, a gente sabia que era para sempre. Não era aquela coisa assim, se não der certo, eu vou para casa da minha mãe, eu volto para casa do meu pai, enfim, nada disso. A gente sabia que não tinha mais volta. E é até que a morte nos separe. Então, quando a gente sabe que não tem mais volta, quando a gente sabe que até que a morte nos separe, não tem mais como parar, não tem mais como desistir. Tem que seguir junto. Né? Então, assim, siga junto. Para com o mimimi de qualquer coisinha pensar em separar. Porque essa atitude de querer avançar, de querer continuar, vão fazer os milagres acontecerem. É isso. É realmente isso. Então, esse é um conselho que eu posso dar. E tu? E tu? Qual é a mensagem? Falou tanto, né? E, assim... A mensagem é... Continue. Continue e continue. E entenda também quem você é e quem está do seu lado. E entender isso é entender que não tem competição, é entender que estamos todos caminhando para seguir para alcançar um único alvo. Tenham alvos para alcançar, né? Sonhem, mas façam tudo isso juntos e continuem, independente de qualquer dificuldade. E mais uma coisa, inspire-se na sua própria história. Eu sei que existia aquela coisa da gente se inspirar na história do outro, né? Mas nós somos heróis da nossa própria história. Exatamente. E uma das coisas que nos faz fortalecer é olhar o tanto que a gente já caminhou até aqui, né? Eu não quero largar, eu não quero deixar esse perder, eu não quero desvalorizar o que a gente já viveu. Então, reconte a sua história e você é herói dela mesma, né? E que sirva de inspiração para os outros, sim, mas que sirva de inspiração para nós mesmos, né? Que então, lindo, isso é muito importante. Que legal, cara. Incrível. Olha, finalizando, nós temos 1 minuto. Um último minuto. Um minuto. O podcast finalizou 1 minuto. Mas antes de finalizar, 30 segundos para cada um. Eu quero que o William fale pra Carla se fosse o último minuto, William. O último minuto da vida de vocês. Você só tem 60 segundos. Vai lá, garoto. Quais são as últimas palavras que você tem pra falar Agora. pra Carla? O que você falaria pra ela? 30 segundos. Faria tudo de novo.
Isso. Por que vocês fazem isso com a gente, hein? E você, o que você falaria pra ele? Valeu a pena. Vale a pena, né? Ai, Eu te amo. que lindo! Ó, Aí, coisa linda. podcast apaixonado. Coisa e a gente linda, coisa finaliza linda. nesse clima lindo de amor, né, amor? É isso aí. Eu também te amo. Gente, vocês têm que fazer o podcast num lugar que não tenha cisco. Muito cisco aqui, é muito cisco. Gente, nesse clima emocionado de podcast, a gente fica por aqui. Carlinha, como que as pessoas encontram você nas Me mídias? encontram no YouTube, Carla Silva, no Instagram, Carla Silva, _ psicopedagoga. Eu te espero lá. E você, Pedro? Me encontra lá no Você Instagram. Manda mensagem pra Carla e pergunta onde eu tô. E você pode encontrar a gente no casamentomilionário.com. Vai lá que você acompanha a gente no nosso dia a dia. E é isso, gente. Meu amor, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Isso aí. Foi sensacional esse episódio. Estou muito feliz. Pra você de casa, tamo junto. E Semana que vem tem mais. tem mais. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.